Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade de estarmos juntos falando sobre assuntos que estão relacionados à nossa espiritualidade. Então convidamos você a fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade nos abençoe, abençoando cada lar conectado conosco nesse instante. Que o seu amor possa levar paz, esperança, alegria em cada coração, saúde e bem-estar. Obrigado, Senhor, mais uma vez, que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, que é espiritismo e sexualidade. Nós vamos falar um pouco de religião relacionado à questão da sexualidade, tá? Então é um tema muito importante e nós vamos ver que esse assunto é meio que um tabu no meio religioso de um modo geral, porque todas as religiões, de um modo geral, elas tratam o sexo como alguma coisa muito pecaminosa, proibida, não é? E durante milênios, não é nem séculos, durante milênios, nós estamos sofrendo a influência dessas formações religiosas, onde, de uma certa forma, coloca o sexo como sendo um monstro, o grande vilão de toda a história. E aí a gente vai ver a influência que as religiões, de um modo geral, tiveram não só na sexualidade, mas também em todos os meios de cultura que alguns avançaram e outros tiveram grande dificuldade de avançar. Por exemplo, nos primórdios, Hipócrates, que é o pai da medicina, para ele poder conseguir estudar o corpo humano, ele tinha que roubar o cadáver e estudar escondido, porque a igreja proibia o estudo do cadáver, considerando isso um pecado mortal, mexer com o defunto, com o cadáver. Então, Hipócrates, junto com outros estudantes de medicina, tinham que fazer isso às escondidas, tá certo? Roubando o cadáver para poder estudar a anatomia do ser humano. Você vê que, como, infelizmente, a igreja, de um modo geral, ela interferiu muito no aspecto do avanço científico e tecnológico, né? Vemos que Freud, por exemplo, só não foi queimado em uma fogueira santa porque já tínhamos passado a Inquisição e o período em que a igreja queimava as pessoas que pensavam contrário à igreja, e eles tinham dentro dos postulados da igreja a determinação para que essas pessoas fossem mortas, porque elas estariam passando, entre aspas, ideias falsas e que não coadunava com os interesses da igreja. Então, gente, é lamentável, né? E nós trazemos esses arquétipos mentais gravados em nossa mente, né? Considerando o sexo uma coisa proibida, pecaminosa e perigosa, né? A tal ponto das religiões, né, de um modo geral, considerarem o ser humano o fruto do pecado. Então ele é considerado fruto do pecado, como se sexo fosse pecado. Olha que absurdo. E para que o ser humano perca esse pecado original, né? Quer dizer que teoricamente é um pecado da origem dele, ele tem que ser batizado. Porque se ele não for batizado, ele não vai ser salvo. Então, gente, criou-se esse mito, né? E esse absurdo em torno da sexualidade, que lamentavelmente vem arrastando por milênios. Mas o progresso, a lei de progresso, como um trator, vem rebentando e acabando com tudo isso. Os jovens que o digam, né? Porque hoje, durante séculos também, o jovem foi reprimido, ele foi massacrado em relação a essa energia sexual. Ele não poderia, de forma alguma, manifestar essa energia, muito menos utilizá-la. Então, era bloqueada, né? E vivemos momentos assim de extrema repressão no campo da sexualidade, né? Onde os pais tinham
assim, uma força tal que eles escolhiam com quem que os filhos iriam casar. Quer dizer, violentando totalmente um ser humano no aspecto do casamento. E sexo só é pecado antes do casamento. Depois do casamento pode fazer sexo à vontade. Quer dizer, isso é um conceito que a sociedade criou, estabeleceu isso como regra, né? E essas regras, elas estão, na verdade, caindo por terra porque elas são absurdas, né? A moça era considerada, para ela casar, ela tinha que casar de véu e grinalda, virgem, senão ela estava sendo condenada. E no período crístico, se soubesse que ela fez sexo antes do casamento, ela era apedrejada em praça pública. Mas até hoje nós estamos apedrejando ainda as pessoas que têm e usam a sua liberdade sexual. Lamentavelmente, ainda temos o hábito de apedrejamento. Hoje não mais com pedra material, mas com pedra verbal. É a língua, né? É o preconceito, é o absurdo que as pessoas fazem em torno dessa questão. Quer dizer que matar alguém não é tão grave quanto fazer sexo antes do casamento. Quer dizer, isto é um verdadeiro absurdo, tá certo? Que nós engolimos por milênios. E agora chega, gente. Isso não dá mais para ser suportável. E o duro é que existem pessoas ainda querendo colocar essas ideias absurdas na cabeça das pessoas. Tá certo? Tá certo? Imagina, Deus faz dois seres, Adão e Eva, manda que eles reproduzam e aí fala que é pecado fazer sexo. E quando nasce o filho, fala que é fruto do pecado. Que fruto do pecado, cara? Se Deus deu uma ordem. Pecado é não fazer sexo, é não ter filho. Se você for observar biblicamente, levando ao pé da letra. Então, durante muitos e muitos séculos, a igreja deturpou totalmente isso. Inclusive, criando escolas e educandários onde só estudavam homens e só estudavam mulheres juntos, porque não podia misturar de jeito nenhum. E o perigo deles fazerem sexo? Isso deu margem aos laboratórios, na minha visão, da homossexualidade. Se hoje nós temos a homossexualidade de uma forma tão intensa, eu acredito que está relacionado com essa repressão que a igreja fez, levando aos mosteiros só com homens e conventos só com mulheres. O ser humano tem carência afetiva, tem carência, precisa canalizar essa energia e acabava fazendo entre eles, gerando aí, né, esse desejo, vamos dizer assim, proibido, que ficou gravado nos seres humanos e hábitos adquiridos em área da sexualidade deturpada, tá certo? Então nós temos diversos problemas na área sexual, patológicos alguns, né? E outros que está relacionado exatamente com essa repressão que nós sofremos durante todo esse período. Então o momento é um momento de liberação, é um momento de realmente entendermos que não é nada disso. Porém, o que está acontecendo? Os jovens, mais jovens, entre aspas, eles estão vivendo uma fase que eu chamaria não de liberdade sexual, mas de libertinagem sexual. Há um abuso, né, da sexualidade nesse momento, há um desrespeito a esses chakras que é tão importante e nós percebemos então que está havendo esse abuso. Mas depois de tanta repressão, era natural que o abuso viesse. Então depois desse abuso vai retornar ao equilíbrio a nossa sexualidade. Porque essa proibição por milênios e esse transtorno causado em toda a humanidade levou a termos hoje esses problemas que nós trazemos no campo da sexualidade. E Freud deixa isso muito claro, que na minha visão como psiquiatra, né, e psicanalista, Freud soube muito bem colocar a questão da sexualidade como sendo o ponto mais importante, tá certo? No que se refere à psique humana. Se isso não tiver equilibrado essa energia, ele vai ter problema, né? Então, nós queríamos lembrar que o sexo ele é uma fonte de energia criadora, né? E essa energia, como toda energia, ela está sediada na mente, não no corpo.
Então a gente via pessoas relacionadas, ligadas à igreja, que após um ato, por exemplo, de masturbação, eles se puniam, eles se batiam, né, com chicotes até sangrar as costas e machucar todo, na tentativa de dizer que a culpa dele ter feito sexo é do corpo, né? Tem até uma frase que a carne é fraca, por isso eles precisam, né, castigar a carne. Gente, sexo não está na carne, o sexo está na mente humana, a sede do sexo é na mente, tá certo? Então não adianta, o nosso corpo é apenas um instrumento da nossa mente, a base do sexo é mental, não é físico, então nosso corpo não tem nada a ver, nós não temos que torturar isso aí, é uma ignorância plena, né? De nós violentarmos o nosso corpo, que como todo animal tem necessidade fisiológica de sexo, como comer, alimentar-se, tomar banho, tá certo? E assim por diante. Então, respirar, né? O sexo faz parte da vida humana enquanto animal. Todos nós temos essa energia que precisa, de alguma forma, ser canalizada, ser espiritualizada, né? Com discernimento, com educação e com controle. É uma energia tão potente que se nós não tivermos educação, controle e discernimento para saber realmente utilizá-la, com responsabilidade, nós vamos ter consequências graves, né, do uso dessa energia. Reprimi-la dá problema, liberá-la demais dá problema. Então nós temos que entender que o sexo é uma fonte de energia criadora e que essa energia, como toda energia, se ela não for canalizada, ela vai dar problema. Ela vai gerar as doenças, várias doenças, principalmente as doenças psicossomáticas, né, que são inúmeras, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia e várias outras doenças. Quando essa energia ela não é canalizada, porque é uma das energias dos chakras mais importantes do ser humano, é o chakra genésico, que é o responsável pela sexualidade. Então nós precisamos realmente ficar atentos, porque, por exemplo, toda energia que o nosso corpo produz e toda energia que não é canalizada, ela vai causar danos. Por exemplo, vamos supor que você pega a energia da tristeza, né? Onde você tem que canalizar essa energia. Então, por exemplo, uma criança que machuca, então ela começa a chorar, né? E o pai, cala, fica quieto, engole o choro, você não pode chorar, o homem não chora. Então ele reprime essa energia e essa energia vai dar problema para essa criança muito no futuro. Então ela precisa chorar, ela precisa extravasar, ela precisa canalizar essa energia, tirar dela essa energia. Então o choro, a raiva, toda aquela birra que a criança está fazendo é tirar dela aquela energia negativa. Então se você reprime essa energia, ela vai causar dano. Pode ter certeza. Então a energia da raiva, a energia, todas as energias do nosso corpo, de um modo geral, os sentimentos que nós temos de ódio, de alegria, de tristeza, se você não canalizar, você vai adoecer, tá certo? Nós sabemos que a origem das doenças é mental, né? Então, outra coisa importante é que no Espiritismo a gente estuda que o espírito não tem sexo. Ora ele reencarna homem, ora ele reencarna mulher, tá certo? Nós seres humanos, todos, somos bissexuais hormonalmente falando. O homem tem a testosterona e tem estrogênio. A mulher tem testosterona e tem estrogênio. A mulher não tem testículo e tem testosterona. O homem não tem ovário e tem estrogênio. E tem o hormônio feminino. Então, biologicamente, nós somos bissexuais. E espiritualmente, nós também somos. Porque o espírito não tem sexo. Ora ele pode reencarnar homem, ora ele pode reencarnar mulher. Então nós trazemos os dois sexos em um só. Porque Deus também é assim. E a nossa essência é assim. Então a manifestação sexual ela acontece apenas no plano físico, né? No campo da matéria. No campo espiritual não existe. Espírito não tem definição sexual. Ele não tem o sexo definido, nem masculino nem feminino.
Ele é os dois sexos em um só. Assim é Deus. Então, nós somos similares a Deus, né? Essa diferenciação entre masculino e feminino, ela só existe no campo da matéria. E quando eu estou falando matéria, eu estou falando também do perispírito, do corpo espiritual, que é matéria. Nós temos dois corpos, o corpo material e o corpo espiritual. E o corpo espiritual traz as mesmas características do corpo material, tá certo? Então, o perispírito, ele traz o formato da última encarnação nossa, se masculino ou feminino, né? Então, para nós, é mais fácil entendermos a questão das dificuldades que o ser humano tem em lidar com a sua sexualidade em função do processo reencarnatório. Porque você imagina um ser que vem 10 encarnações mulheres, quando ela vem num corpo masculino, é natural que ela traga tendências femininas, não é? E muitas vezes ela se choca, porque aí fica uma psique feminina num corpo masculino. Os espíritos colocam que no plano espiritual tem até treinamento de uma pessoa que ficou 10 encarnações no sexo feminino, para ela vir masculina, ela tem treinamento de comportamento, de conduta, porque antigamente o homem tinha que ter essa diferenciação. Homem é homem e tem que ter as características de homem, tem que falar grosso, tem que sentar a perna aberta, tem que não sei o quê, tem que ter. Agora não, agora isso já está se esvaindo, não existe mais essa... Homem tem que ser assim, mulher tem que ser assim. Tá certo? Então, a sociedade está acabando com isso, graças a Deus, né? Então, essa diferenciação é criada, né, no campo da matéria e ela não existe a nível espiritual, tá certo? Então, observa só, sexo não é pecado, né? E nós temos que entender isso e tirar isso da nossa cabeça. Agora, é óbvio que o sexo, ele precisa ser utilizado, como nós falamos bem, essa energia, com responsabilidade, lembramos bem, né? Discernimento, educação e controle. Isso é fundamental. Então, nós não podemos abusar como muitos estão abusando da sexualidade. Porque o nosso corpo, gente, ele é um templo sagrado. E eu não posso ir oferecendo ele para qualquer pessoa. Se eu não me amo e eu não me respeito, quem é que vai me amar e vai me respeitar? Então é fundamental que nós desenvolvamos o auto-amor, né? E não só por nós mesmos, mas pelo nosso corpo também. Isso é muito importante, né? Para que a gente possa tomar todos os cuidados, porque essa canalização da energia de forma abusiva, como todo abuso, vai ter consequências graves. Por exemplo, a alimentação é uma coisa saudável que ajuda a gente a viver, é vida. E se você come demais, você está caminhando para a morte. Isso é um distúrbio chamado obesidade, é uma patologia que tem que ser tratada. O mesmo vale para o álcool, para todas as substâncias que a gente vê. Então, nós temos que tomar muito cuidado no campo da sexualidade também, com o abuso e os vícios que nós temos. Nós temos os vícios alimentares, por exemplo, né? E temos os vícios sexuais também. Então, esses vícios, eles têm que ser combatidos. E, infelizmente, eles são alimentados pela internet, porque não dá ibope mostrar um sexo de uma forma natural e saudável para o ser humano. Eles mostram exatamente as formas bizarras e as formas animalescas que alimentam vícios. Por isso, a internet é um péssimo educador sexual. Eu diria que é um deseducador sexual. E se a gente não educa os nossos filhos, a internet vai educar, a televisão vai educar. Então nós precisamos, a mídia vai educar. Então nós precisamos trabalhar o processo de educação sexual desde a infância. Isso é muito importante. Os pais têm que explicar que essa energia deve ser canalizada, né? Na juventude, para o esporte, para a arte, a pintura, a música, né? O esporte, principalmente nas áreas de, né, futebol, jogos, artes marciais, movimentos corporais, dança, né? E assim por diante. Então essa energia ela precisa ser canalizada, porque se ela não for canalizada, ela pode, na juventude, implodir o indivíduo, né? E obviamente que mesmo ele canalizando às vezes, ele ainda acaba não tendo controle sobre ela, né? E é muito mais saudável que esse jovem crie, né, o hábito da masturbação do que ele criar o hábito de uma relação sexual irresponsável.
podendo ter uma gravidez indesejada, podendo pegar uma doença sexualmente transmissível e assim por diante. Então, a masturbação, nós, dentro da área médica, vemos como algo saudável, desde que seja equilibrado, porque às vezes o adolescente masturba 3 vezes ao dia durante 7 dias da semana. Aí ele fica cansado, não quer estudar, não quer fazer nada, porque ele canaliza essa energia toda para a sua sexualidade, né? Então ele tem que ter um controle disso, para ele não abusar, né, desse ato da masturbação. Que eu volto a repetir, é saudável para qualquer idade, jovem, adulto, idoso, tá? Porque a gente pensa que o idoso também é assexuado, acabou o sexo, né? Ele ficou velho, acabou, não é verdade, tá certo? E muitas vezes a masturbação vai ser a solução para canalizar o resto de energia que não conseguiu ser canalizado na atividade do esporte, na educação física, né? Na atividade física, de um modo geral, na arte, nas construções de um modo geral, né? Então, gente, é muito importante que a gente pense nisso e evite essa castidade imposta, porque Joana de Ângeles ela fala uma coisa muito interessante no livro que fala sobre reforma íntima, né? Ela fala o seguinte, que a castidade, a abstinência de sexo não simboliza castidade. A castidade está relacionada com o equilíbrio sexual, não é com a ausência de sexo. O indivíduo pode estar sem fazer sexo e ele ser mais promíscuo e mais depravado do que o indivíduo que faz sexo regularmente. Então, é o equilíbrio que caracteriza a castidade e não a ausência de sexo, entende? Então, eu conheço pessoas que não fazem sexo, mas são totalmente desequilibradas, né, mentalmente, não adianta nada, né? Então, gente, é muito importante nós pensarmos na canalização dessa energia de forma saudável, sem repressão, sem exagero, né? E nós temos aí vários vídeos, né, no YouTube que já estão gravados que fala sobre educação sexual. Tem um vídeo, 1, 2, 3, são 6 vídeos, gente. Se você entrar no YouTube e digitar Associação Espírita Vantuíri Freitas, você vai encontrar todos os nossos programas que nós fizemos sobre educação sexual. Acho muito bacana que você assista do 1 até o 6º, porque aí ele vai dar uma visão bem bacana. E, obviamente, nós indicamos vários livros, né, que podem ser estudados. Hoje nós vamos indicar alguns que falam sobre esse assunto. É um assunto gigantesco, né? E eu diria, sem medo de errar, que a maior parte das separações que acontecem são em função da desarmonia no campo sexual, principalmente por parte do sexo masculino, que é o que tem mais dificuldade de lidar com essa energia. Vamos então às perguntas, porque quando a gente fala desses assuntos, muita gente tem pergunta, então você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, né? Que a nossa equipe vai organizar para te responder. Mas nós temos algumas pessoas que já fizeram a pergunta, então vamos às perguntas. A sublimação sexual, ela pode ser atingida por meio de práticas e técnicas ou somente pela transformação do indivíduo? Micaela, sua pergunta é maravilhosa, tá certo? Porque o sonho de todo ser humano é exatamente sublimar a sexualidade. E isso não está relacionado e não tem condição de acontecer no nível evolutivo que nós estamos. Sublimação é igual a evolução. Um ser só adquire a sublimação da sua sexualidade quando ele evolui espiritualmente. E isso depende de tempo e muito trabalho e muita, vamos dizer assim, educação em todos os aspectos, tá certo? Então não é uma questão de querer sublimar. Eu gostaria de ser perfeito. Eu sei tudo o que eu preciso para ser perfeito. Agora pergunta se eu consigo. Eu não consigo, porque eu não tenho evolução para ser perfeito ainda. Então é como dizer, sublimar o sexo é como dizer como buscar a perfeição. E a minha resposta é evolução. À medida que o ser humano vai evoluindo, isso vai acontecendo naturalmente. Oi, doutor Márcio. Meu nome é Valéria Mourim. O que dizer sobre relações sexuais sem compromisso? Valéria, sua pergunta é maravilhosa, tá certo? Relacionamentos sexuais sem compromisso. O que acontece? Durante muitos anos,
A pessoa que você fazia sexo era considerado, você era dono dessa pessoa. Essa pessoa só poderia fazer sexo com você, era exclusividade. Você casou, você vai morrer só com aquele. Mesmo que não funcione, seja do jeito que for, você vai ficar com aquilo ali. Então a gente vê que hoje, né, isso chegou no nível de cair no campo de uma relação sexual sem compromisso. A palavra, talvez, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que a partir do momento que dois seres, né, se unem, seja pelo ato sexual, seja por um ato de afinidade, de qualquer coisa, nós temos responsabilidades. Né? O livro Pequeno Príncipe tem uma frase que eu amo: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Né? Então eu acho que esse sem compromisso, ele é muito perigoso. Porque você pode ter um ato sexual, por exemplo, com uma pessoa sem compromisso, ela se apaixona por você, você não apaixona por ela e ela vem a ter depressão, doenças e até se matar, suicidar por sua causa. Então é muito arriscado. Nós devemos evitar o ato sexual apenas para alimentar nossa animalidade. Sexo sem sentimento é algo que deve ser evitado, porque tem que ter sentimento. Por isso eu acho as mulheres muito mais evoluídas nesse aspecto, porque a mulher, ela dificilmente vai ficar com alguém se não despertou nela um sentimento, né? Pelo menos era assim antigamente. Eu estou falando, as mulheres estão mudando também, né? Então nós já temos mulheres aí que não querem compromisso, inclusive já falam: você quer fazer sexo comigo? Vamos fazer, mas eu não quero compromisso com você, né? Então eles falam isso, só que é da boca para fora, porque isso não significa que o outro não vai apaixonar. Né? Então eu acho assim muito complicado essa relação sem compromisso. Tá? Eu acho que a partir do momento que nós fazemos um ato sexual com a pessoa, existe um compromisso sim, existe uma responsabilidade, existe um risco de você não só ter lesões psíquicas, como lesões físicas a partir desse ato. Então não é um ato que pode ser feito com leviandade, mas com responsabilidade, com discernimento. Eu sempre falo que o sexo tem que ser feito com a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Tem tudo isso, porque se for fora disso, você vai ter problema, né? Então a energia sexual, ela não pode ser malbaratada, ela não pode ser feito por bel prazer. É necessário responsabilidade, porque nós nos tornamos responsáveis por aquele ser a partir do momento que nós nos ligamos. No livro Vida e Sexo, Emmanuel fala que quando praticamos o ato sexual com a pessoa, nós nos ligamos energeticamente com essa pessoa. Há uma fusão energética. E quando se rompe, há uma ferida que se cria no campo energético, me entende? Há um desgaste de energia. Então não pode ser feito com qualquer pessoa, a qualquer hora, e várias ligações sexuais. Eu já atendi inúmeros jovens e pessoas adultas mesmo, com desequilíbrios emocionais graves e doenças graves relacionados ao sexo livre, entre aspas, de fazer sexo à vontade com qualquer pessoa. Então, ela mesma se desequilibra e começa a reclamar de fraqueza, de tristeza, que ela não sabe de onde que vem e tal. São as ligações que ela faz e rompe, faz e rompe, faz e rompe. Entende? É como se você passasse super bonde na mão de um e de outro, juntasse e aí você vai colando e descolando. Cada vez que você cola e descola, sai um pedaço de pele para um lado e para o outro. Assim vai acontecendo a nível espiritual, a nível psíquico. Dá para entender isso? Então, quanto menos pedaços tirar de você, melhor, né? Gente, não saia daí, porque nós temos aqui uma convidada especial, né, que vai estar aqui hoje conosco, de novo, já trabalhou conosco a questão da educação sexual e vai estar hoje aqui com a gente, que é a Tânia, tá? Então, não saia, nós vamos estar falando aqui com ela, tendo aqui a Tânia como a representação do sexo feminino aqui, para defender as mulheres, para nós falarmos sobre esse assunto. Não saia daí. Gente, temos aqui a grata satisfação de ter a Tânia Tax conosco aqui, né, que é uma trabalhadora do Vantuil, que está conosco há muitos anos, né, e que nos dá a honra de participar conosco desse programa, de mais um programa relacionado à questão da sexualidade. Tânia, seja bem-vinda, né? Que bom você aqui para nos ajudar aí, socorrer num tema tão complexo quanto esse, né? Fique à vontade, Tânia, para você fazer as suas considerações. É uma grande alegria estar aqui, mais uma vez, para falar sobre esse tema tão polêmico, tão tabu, né? Que traz tantas controvérsias ainda na nossa sociedade. E, assim, o que é maravilhoso, que eu acho, é poder falar sobre esse assunto à luz da doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita é uma doutrina
libertadora, ela não é castradora. Né? Então, assim, você tem a possibilidade de extravasar um pouquinho, de sair desse contexto de pecado, de culpa, né? Assumindo, assim, porque o que a doutrina espírita nos traz? Ela nos coloca que nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas não nos proíbe de nada. Isso está muito de acordo com a lei de Deus, porque Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, Deus não interfere em nossa vida, Deus permite que nós vivamos, que nós aprendamos através da experiência. E a doutrina espírita ela traz essa noção, né, de que nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Agora, nós vamos arcar com a responsabilidade das nossas ações. Né? Então, isso é maravilhoso. E aí, assim, Márcio, eu estava pensando lá, né, o que eu vou falar. Qual que é a grande questão da sexualidade? A natureza permite que o nosso corpo produza hormônios fantásticos no momento de uma relação sexual bem feita com a pessoa, né, que a gente ama, que gosta, que está ali conectado. Quando a gente tem um processo sexual nessas condições, o nosso corpo vai produzir endorfina, vai produzir ocitocina, vai produzir vários hormônios que vão nos trazer o quê? Bem-estar, saúde, vai nos proporcionar. A ocitocina, por exemplo, é o hormônio que nos dá essa sensação de conexão, né, com o próximo. É o hormônio que a mãe produz quando ela está amamentando, que traz essa relação de conexão entre mãe e filho, e ela é também produzida durante o ato sexual. Então, como é que nós podemos pensar que algo que produz essas maravilhas no nosso corpo pode ser algo pecaminoso? Que né, coisa, Márcio? né? Não tem sentido, né? Não tem sentido, é. Exatamente, a gente vê aí, gente, essa questão que a Tânia colocou, muito importante, viu, Tânia, de que a doutrina espírita ela é libertadora. Então, se temos espíritas castradores, é porque são espíritas que interpretam de forma equivocada a doutrina espírita. Nós não podemos misturar a doutrina com certos espíritas, porque existem espíritas tão conservadores e radicais quanto alguns religiosos fanáticos, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não torne isso. E a doutrina espírita, ela nos dá a liberdade, como a Tânia colocou muito bem, de ler de tudo sobre o assunto, né? Então, eu estou lendo um livro, por exemplo, da Brené Brown, que fala sobre a coragem de ser imperfeito. Olha que interessante. Então, você começa a trabalhar questões que normalmente a gente esconde de nós mesmos, que a gente camufla, né? Através de uma imagem falsa nossa, de uma santidade que a gente ainda não tem. Então a gente acaba criando, né, e mascarando essa personalidade, escondendo certas coisas que ocultamente elas são desastrosas. E a partir do momento que elas vêm à tona, a gente consegue com que elas sejam melhor canalizadas, educadas, com auxílio, né? E assim por diante, de psicólogos, de terapeutas. Então eu acho isso interessante, essa visão de que a doutrina ela abre a nossa mente, né? E ela não fecha, né? Exatamente. E assim, quando a gente estuda com responsabilidade, com afinco, quando a gente vai se aprofundando, a gente vai pegar um monte de informações e a gente vai reter aquilo que é legal para nós, né? Então, assim, não existe... E quando a gente sai dessa questão do pecado, da culpa, a gente está mais livre para tomar decisões positivas para nós. Porque muitas vezes a gente toma algumas decisões porque a gente está se sentindo culpado por uma série de fatores, por um monte de coisas que a gente está vivendo no nosso dia a dia, que a gente tem no nosso inconsciente coletivo. A gente tem essa noção de pecado. E a culpa, né? A culpa é a principal fonte de controle que o sistema tem sobre nós. Através da culpa que eles nos controlam, né? Que a gente tem que fazer isso, tem que ser assim, você não pode fazer diferente. E a pessoa culpada ela é muito vulnerável, né? Então, quando a gente sai da culpa, sai do pecado, a gente está mais livre para tomar decisões, está mais livre. Daí, para o nosso processo de crescimento, de evolução, ele fica muito mais leve, né? E como assim, a responsabilidade passa a ser nossa. Então, o que é saudável no sexo em relação à doutrina espírita? É o equilíbrio, como o Márcio já colocou aqui.
algumas decisões, a gente tem que buscar, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Qualquer coisa, se tem falta, tem excesso, vai fazer mal para a gente. Então, o que é saudável? É a vida sexual equilibrada, né? E aí a gente entra na questão, né, do qual que é o problema, então, da sexualidade. É justamente o desequilíbrio. Porque quando a gente está... a pessoa está num processo de abuso da sexualidade, ele vai sobrecarregar o centro genésico dele, que é um centro criador, cara, né? Como se colocou aqui. Emmanuel coloca que a força genésica, a força sexual, é a força criadora. Ele coloca, inclusive, que Jesus, quando estava no processo de criação da Terra, ele usou o centro genésico dele. Então, através do centro genésico, que tudo é criado. O Chico Xavier, ele colocou, né, acho que foi para Edivaldo, que ele conseguiu canalizar, ele não sublimou, né, ele canalizou, porque sublimação é diferente de canalização. Você vai canalizar essa energia que é criadora e que é potente para algo positivo, né? O Chico Xavier canalizou para os livros, para as atividades dele, né? E produziu, gente, uma coisa que é fantástica, né? Então, assim, qual que é o problema? É o desequilíbrio, é o abuso, é a sobrecarga que nós vamos colocar no nosso centro genésico, que vai fazer com que as coisas aconteçam, né? As doenças apareçam, tanto psíquicas, emocionais, físicas, né? O Márcio já colocou a questão das doenças, né, que podem ocorrer nos casos, por exemplo, a questão quando a gente entra na questão do sexo casual, né, que já foi até colocado, que eu queria trazer essa questão aqui. Emmanuel coloca para a gente que cada pessoa que nós temos uma relação sexual, nós estamos casados com ela. Por quê? Nós criamos vínculos, criamos laços que nós vamos carregar o resto da vida. Então, quando você entra essa de sexo casual, você está casando com um monte de gente aí, e muitas vezes vai acontecer aquilo que o Márcio trouxe aqui, que você vai criar vínculos, vai criar feridas emocionais muito sérias em pessoas, em seres, que não estão preparados para isso. E, assim, a sociedade, ela tem estimulado muito essa questão da precocidade da iniciação sexual, né? As pessoas, os jovens, estão começando muito cedo nesse processo da sexualidade. E eles não estão preparados. Essa é a grande questão. Então, a partir disso aqui, vai gerar uma série de aspectos na vida desse jovem que, quando ele chega, muitas vezes, na vida adulta, o centro genésico dele já está esgotado. Aí ele vai precisar do quê? De estímulo. Aí ele vai começar a utilizar remédios, drogas, para poder trabalhar isso. Então, as consequências disso aqui, a longo prazo, são consequências muito sérias, né, que a gente precisa pensar. E nós, como educadores, né, professores, pais, avós, ou qualquer que seja, né, nós precisamos estar atentos com essa questão para a mocidade, para os jovens, né, porque a gente estava comentando até agora há pouco aqui no intervalo, que a vida sexual, as crianças estão começando muito cedo, eles não estão começando jovens mais, estão começando criança a iniciação sexual, né? E eles estão preparados para isso? Então, cara... E a grande questão que nós estamos tentando fazer, gente, é desmistificar tudo isso em relação à sexualidade. Por quê? Porque o que é proibido, né? O que sempre chama muita atenção, e aí as pessoas... elas são aparentemente uma e por trás outras. Então isso gera nela uma angústia muito grande, um sofrimento muito grande, porque ela acaba fazendo as escondidas, né? E isso antigamente era muito comum. Agora, à medida que a sociedade está se tornando mais liberal, as pessoas estão mais se assumindo sexualmente falando, né? Tanto a sua postura, a sua opção sexual, né? E assim por diante. Então, nós estamos percebendo que as pessoas dizem que estão saindo do armário, né? Ou seja, nós estamos tirando isso que era escondido e trazendo às claras, tá? Onde a pessoa já assume, de fato, isso é uma coragem, de assumir a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, né? E o sexo, então, passa a ter um cunho diferente.
Porém, como tudo, nós estamos abusando. A gente vê um abuso na área da bebida, as pessoas bebem muito e sabe das consequências, que vai dar cirrose, que vai dar doença, mas as distribuidoras de bebida só crescem e as pessoas bebem muito. Eu estou vendo muitos, inclusive mulheres bebendo igual o homem, no mecanismo de fuga, porque o desequilíbrio na sua sexualidade faz ela buscar, de alguma maneira, algo que traga um prazer. E aí ela vai para a bebida, ela vai para as drogas, ela vai para a alimentação, comendo demais, entende? Porque é a busca de prazer. Então, como ela não tem uma satisfação, um equilíbrio no campo da sexualidade, ela come exageradamente. Você entendeu? Ah, Márcia, então quer dizer que o obeso é falta de sexo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que são mecanismos de fuga que muitos utilizam, né? E aí a pessoa não sabe. Eu estava até lendo um livro que fala a origem das doenças. Então ele fala assim que o indivíduo que gosta muito de doce e tem um desequilíbrio doce é porque são pessoas carentes afetivamente, é falta de amor, é fome de amor. A fome de amor faz você comer açúcar e açúcar engorda. Para adoçar a vida, né? Para adoçar a vida, para ele sentir que ele sabe? Então a falta de amor, a falta de uma vida sexual saudável gera um monte de desequilíbrio, entende? Então, o que nós precisamos, como a Tânia disse muito bem, é buscar esse equilíbrio, tá? Porque uma vez eu conversando com uma senhora, Tânia, de uma certa idade, jovem, eu considero, né? Mas ela disse assim, não, doutor Márcio, separei do meu marido e eu não quero mais saber dessas besteiras. Chama sexo de besteira. Besteira. Esse é o Cuiabano falando, né? Quer saber mais dessas besteiras. Agora, isso para mim é assunto que morreu. Eu não quero mais saber de sexo. Entendeu? Só noutra vida e nem noutra vida. Isso para mim é nojento, eu não quero saber disso não. E eu olhei para ela e disse, mas quantos anos a senhora tem? Ela disse, eu já estou velha, eu já tenho mais de 50 anos, isso aí para mim é um caso liquidado. Gente, não é bem assim. É como você chegar num vulcão, jogar um lençol em cima, um cobertor e dizer, pronto, acabou tudo, não tem mais fogo aqui. Aqui não vai mais ter perigo nenhum. Ou então você jogar uma cobertura de madeira numa coisa que está pegando fogo por baixo. Aparentemente acabou, não tem mais nada. Você vai ver a hora que essa madeira pegar fogo. O rolo que vai dar, o desequilíbrio, porque a energia retida é igual a água que vai acumulando, acumulando, acumulando. A hora que ela explodir, ela explode tudo. Então, não é essa a solução, entende? É muito fácil falar, não quero mais. É como você falar assim, por exemplo, esse dia eu conversando com uma paciente obesa, ela disse, Tomás, eu não vou mais comer. Agora, a partir de agora, eu vou ficar sem comer. Até eu emagrecer, entendeu? Se você ficar, você vai... Não é esse o caminho. Você não vai emagrecer, come tudo de novo e volta no mesmo ponto. Aí, né, que estava. É o desequilíbrio, né? Exatamente. É você buscar o seu equilíbrio. O que para você é necessário, né? Eu estava até conversando com um casal que está tendo conflito, Tânia, na área sexual. E os dois querendo separar porque o homem quer fazer sexo todo dia e a mulher só quer fazer de vez em quando. Então você imagina como fazer para equilibrar isso aí, né? Então, como que você concilia? Porque se você for olhar, assim, o homem e a mulher são iguais, mas hormonalmente não são. Você vai olhar que a testosterona, que é o hormônio relacionado à sexualidade no homem, é a média de 700, 800. Na mulher é 35, é 20. Então a diferença é estupenda. E aí eu fico imaginando, né, como que, entre aspas, Deus nos cria assim, né? Mas na verdade a mulher eu vejo como uma grande educadora sexual do homem, na grande maioria das vezes, porque nós temos o inverso também, nós temos aquela mulher que tem sede de fazer sexo todo dia e o marido só quer de vez em quando. Então é incrível, sempre pega um exagerado e um que tem menos, para poder encontrar equilíbrio. Isso é processo de educação. Exatamente. Né? É um para educar o outro. Você está entendendo? Um quer o tempo todo, o outro quer de vez em quando. Então, o equilíbrio de tudo isso é fundamental. Isso é bacana, Márcio, porque numa situação como essa, por exemplo, os dois vão ter que abrir mão de algumas coisas. A mulher vai ter que ceder porque ela não pode só dar, eu só quero de vez em quando, uma vez por ano. Não dá, cara. Você tem que perceber, porque quando você começa a olhar o outro, a perceber as necessidades do outro,
você vai trabalhar também para atendê-lo, e ele também a ela, né? Sim. Isso é que forma uma relação equilibrada. Exatamente. Né? Os dois olhando e respeitando a necessidade do outro. Porque você não vai deixar também o homem no seco, coitado. Ele tem necessidades. Não, né? E ele não vai estuprar mentalmente ali a mulher porque ele... Né? Porque ela não quer. Então, assim, esse equilíbrio é que é bacana. Aí é que está o processo educativo do ser humano. Né, da gente perceber. Não, mas olha, conversando com eles, aí ela disse, doutor Márcio, ele quer o tempo todo, e eu não dou conta não, aí. Eu já falei para ele, entendeu? O máximo que eu posso conseguir dar conta é uma vez por mês, de 2 em 2 meses, porque deixa eu explicar, tudo eu faço para esse homem, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu arrumo tudo, uai, e ele fica insatisfeito, uai. Então, ele quer que eu faça o quê? Entendeu? Eu não estou dando conta, e o homem é reclamando, o homem é assim, entendeu? E ainda eu trabalho o dia inteiro, fico cansada, e aí a hora que ele chega de lá, ele quer um negócio comigo, eu não tenho condição, entendeu? E não tenho condição de fazer isso. Olha que coisa interessante, gente. Ela trabalha e ela dizendo o seguinte, que ela faz tudo e não entende por que ele fica insatisfeito. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você. O homem, de um modo geral, ele não está preocupado se a casa está limpa, se a comida está feita, se está tudo arrumadinho. Ele quer saber de namorar a hora que ele chega, porque ele está cansado, morto, mas ele tem ânimo. A mulher não, quando está cansada, não quer saber disso, entendeu? Então, outra coisa interessante é estudar psique masculina e feminina. Eles são diferentes no comportamento. E esse alinhamento que a Tânia falou é muito importante, né? Você tem que ceder um pouco. E aí eu virei para ela e falei, olha, a senhora, enquanto mulher, a senhora tem obrigação de fazer o negócio. Por que a senhora casou? Me fala. A senhora casou é porque a senhora tem que atender o senhor, seu marido. Ela falou, você está ficando doido, eu atendo a hora que eu sinto vontade. Eu falei, pois é, a sua vontade vem de vez em quando, a dele é todo dia. Então, vocês vão ter que achar o equilíbrio dentro desse contexto. Por isso que tem tanta separação, gente. Ele falou, doutor Márcio, o que eu faço? Só se eu arrumar umas 3, porque aí 3 que não dá conta, aí vai dar certo. E aí dá margem a essa poligamia que está aí, essa coisa toda. Então, esse equilíbrio realmente é difícil. E nós temos que repensar o nosso processo de educação sexual, né? E ele falou assim, o que eu vou fazer? Eu falei, quando ela não está afim, a mulher que determina o ato sexual, não adianta. A fêmea sempre determinou. Isso em toda a natureza, você pode observar, né? Ela é que determina. Se ela não está afim, não adianta forçar a barra que não vai funcionar. Essa que é a grande verdade. Então, aí ele disse, mas o que eu vou fazer? Eu falei, se masturba nos intervalos. Se você não dá conta, é melhor você se masturbar. Agora, vai jogar bola, vai fazer atividade física, né? Faz academia, eu faço academia todo dia. Vai canalizar essa energia, né? Vai desenvolver um trabalho artístico, né? Enfim, você precisa buscar esse equilíbrio. Então, a gente vê que grande parte das separações, Tânia, acontece em função da desarmonia do casal, né? Um quer, o outro não quer, entende? Então, o que você me fala disso? Eu sei que tu já viveu isso aí. Então, essa é a busca do equilíbrio, de um perceber que o outro tem necessidades e respeitar as necessidades dele, entendeu? E muitas vezes, por exemplo, as pessoas não canalizam para outras situações a energia sexual, né? No caso do homem, que está colocando, ele podia jogar esporte, fazer esporte, não sei o quê, blá, 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 e aliviaria isso um pouco, mas ele canaliza tudo no sexo. E a mulher, muitas vezes, ela tem tantas frustrações, tantas, que ela acaba jogando também essa questão para a sexualidade. Então, trabalhar esse equilíbrio através de uma terapia de casal, através de conversas mais abertas, mais verdadeiras, né, entre o casal, psicólogo. Eu acho que ajuda bastante. Fazer um trabalho, né, na área da terapia mesmo. Ajuda. Então, assim, eu queria fechar só essa questão da sexualidade à luz da doutrina espírita, trazendo assim para a gente qual que é a lei que Jesus nos trouxe. Ele sintetizou todas as leis em uma só, que é o amor. Amor ao próximo, amor a Deus e amor a si mesmo. Né? Então, tudo é amor. Então, quando a gente começa a pensar nessa questão, a gente vai saber que quando a gente abusa dessa questão da sexualidade, a gente usa o outro nessa questão da sexualidade, a gente tem que saber que a gente pode estar ferindo o outro. E ninguém fere ao próximo sem ferir a si mesmo. Né?
E aí, mesmo que hoje a pessoa não tenha consciência do que ela está fazendo, no processo de evolução dela, em algum momento isso vai ser escrito na consciência dela. E quando isso estiver na consciência dela, ela vai sentir a necessidade do resgate, né? E aí vai ser trabalhado de qualquer forma. Então, é assim, a gente buscar o nosso processo evolutivo através da nossa consciência. E era isso. Bacana. Então, gente, só para a gente estar... Obrigado, Tânia, pela sua participação, né? Nosso tempo já está acabando e eu gostaria de, exatamente, a gente está fechando, convidando vocês para estudarem esses vídeos que nós já temos sobre educação sexual, são 6, e ler esses livros que nós já indicamos, que vai ajudar. Nós precisamos buscar, né, dentro daquilo que a gente considera a nossa fraqueza, o estudo para que a gente possa entender a nossa vulnerabilidade, o que nós temos que fazer, porque a canalização dessa energia é fundamental. Não adianta a repressão. De repressão nós já vivemos há séculos. Isso não educa, isso violenta o ser humano, né? E nós não podemos nos auto-violentarmos, nós precisamos nos auto-amar, tá certo? Quando nós nos amamos, nós respeitamos as nossas necessidades e buscamos o equilíbrio, como ela lembrou muito bem, porque a ausência total, a falta total e o abuso demais disso é o desequilíbrio, né? Então, tudo é equilíbrio na vida. Então, o equilíbrio da sexualidade é de cada um, né? É uma responsabilidade de cada um. Então, fica esse convite aí para nós estudarmos sobre esse tema que é tão complexo. Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário. E o que nós falamos é apenas uma amostra grátis do que a gente precisa buscar e aprofundar nesse tema, porque esse tema é muito profundo para a gente abordar de forma tão superficial, né? Então, olha os livros que nós estamos indicando aí para você dar uma lida, né, e que ajuda. Amor e Sexualidade, A Conquista da Alma, um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Que espetáculo esse livro, gente! Vale a pena você ler, tá? Amor e Sexualidade. Ele vai mostrar a distinção, né, e como que acontece. Temos também outro livro bom, excelente. Você assusta por causa da grossura dele, mas é bom. Chama Sexo e Consciência, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito também de Joana de Ângeles. Nossa, conta várias histórias maravilhosas. Temos o livro Sexo e Destino, outro livro extraordinário, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Muito bom. Temos também o livro que eu acho que é quase o ABC, né, da doutrina espírita, que chama Vida e Sexo, de Emmanuel. Um livro fininho, fácil de estudar e que é de uma profundidade imensa. Temos também o livro Homossexualidade, Reencarnação e Vida Mental, de Walter Barcelos. Esse foi o melhor livro que eu li na área de educação sexual, que é Homossexualidade, Reencarnação e Vida Mental. Eu acho que ninguém abordou esse assunto com tamanha profundidade do que o Walter Barcelos. Eu acho que você precisa ler esse livro, principalmente se você tem qualquer dúvida sobre o tema homossexualidade. Gente, vamos aos nossos avisos. Um dos avisos é em relação ao Clube do Livro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Gente, o livro é onde está a verdade. Precisamos buscar esses livros, tá? Estudar é fundamental. Então, sendo sócio do Clube do Livro, todo mês você recebe um livro por apenas R$ 25,00. E aí você tem a chance de estar lendo e aprofundando. Então, entre em contato conosco e torne-se um sócio. Temos também doações. Vivemos de doações à nossa instituição. Se você puder colaborar conosco, nos ajude. Porque às vezes R$10 para você não é nada, mas para nós ajuda muito. Então, quero inclusive agradecer aqueles que já colaboram conosco por tudo que tem feito. E não esqueçam de estar acompanhando os nossos balancetes mensais no nosso site www.vantuildefreitas.com.br. Lá tem balancete mensal, tá bom? O outro aviso, gente, é sobre o Lar de Amparo Espiritual Eurípides Barçanufo. O Lar de Amparo Eurípides Barçanufo, gente, é o lar
onde atende pessoas com depressão, síndrome do pânico, crises conjugais, pacientes que estão com ideias de suicídio, né? Venha para o lar de Eurípides, você vai ser internado gratuitamente, você não paga nada. Se dê essa chance, se você pensa em suicídio, pelo menos pela última vez, falei, vou tentar a última tentativa, tá? Porque nós já tivemos mais de 10 mil pacientes que mudaram totalmente de ideias e hoje vivem em função de terem vivido no lar de Eurípides. Venha participar, venha estudar sobre o tema no lar de Eurípides. É totalmente gratuito, você fica aqui como se estivesse numa pousada, tá certo? Você traz as suas coisas e você não paga absolutamente nada. Então, se você conhece alguém que está com ideia de suicídio, está vivendo um conflito muito grande interiormente e precisa de um tempo na sua vida, aqui é o lugar para você ter esse tempo. Sai fora um pouco desse mundo que você está conturbado e vem para cá que você vai sentir muito bem. Temos também, gente, a Escola de Estudos Espíritas. É aqui que a gente vai estudar. Aqui você chegando, você vai fazer o curso conosco, Noções Básicas, tá certo? Você vai aprender e os relatos que nós temos é que a vida dessas pessoas que fizeram o curso, diz Márcio, a minha vida é uma antes do curso e depois do curso. Eu mudei totalmente a maneira de ver o mundo. Um curso totalmente gratuito, gente, você não paga nada. E acontece apenas no final de semana, sábado, das 17h30 às 20h30. Um horário que você não vai fazer mais nada. A dona de casa o que tinha que fazer até 5h30 já fez. E se ela vai a alguma festa, ela não vai antes das 8h30 da noite, tá certo? Então, venha, porque esse horário é um horário morto e vai ser muito importante. Comece a estudar junto com a gente. Ao nascer do dia, seu sorriso feliz irradia a intensa emoção. Sei que estamos juntos nas mudanças que ocorrem no mundo, Jesus, meu irmão. Vamos cantar e trabalhar, que esses brados nos campos ressoem como sinos da paz. Vem, meu irmão, nessa missão. Vamos agora fluidificar as nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, o medicamento, o bálsamo, o consolo e a esperança, para levar não só a saúde física, mas espiritual, em cada coração, em cada lar. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.